1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Você que está assistindo pelo nosso canal no YouTube, você que está assistindo esse vídeo, que você possa nesse dia, nesse momento, receber tudo aquilo que Deus tem para você, que você possa ter esse desejo de disseminar também essa palavra a outras vidas, a outras famílias. Então eu peço para você aí, aperta o like, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Esse é o propósito de Deus com a igreja, amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O tema que o Senhor ministrou ao meu coração durante esse mês, enquanto eu orava, enquanto eu buscava, nem eu sabia que ia ministrar essa palavra. Na sexta-feira o pastor Kleber falou, domingo de manhã você ministra. E o Espírito Santo já estava formando essa mensagem no meu coração, ele já estava falando comigo a respeito dessa mensagem. E o tema que o Senhor me dava é o fundamento inabalável da graça e a construção do templo do Espírito. Então uma coisa está interligada à outra. Um fundamento inabalável da graça, que é Jesus Cristo, nós lemos aqui, o fundamento já está posto e não pode ser mudado. Tudo que eu e você estamos construindo, seja na nossa vida, seja no nosso casamento, nas nossas finanças, no ministério, tudo está sendo construído sobre um fundamento inabalável que se chama Jesus Cristo. Querido, as paredes da casa podem rachar, quem sabe uma telha ou outra pode cair no chão e se quebrar, mas o alicerce, ele está intacto, ele é inabalável. Então sempre haverá uma reconstrução na minha vida e na tua vida. A Bíblia diz, o justo pode cair 1, 2, 3, 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levanta e o põe de pé. Então é isso que eu quero ministrar, o fundamento inabalável da graça. Nós precisamos, faz assim, erga a tua cabeça, dá um sorriso, porque você está sendo construído sobre um alicerce, um fundamento que é inabalável. Essa é a convicção que a igreja precisa ter dentro dela, que ela está sendo construída sobre um fundamento inabalável. O fundamento inabalável da graça é a construção do templo do Espírito Santo. Vamos lá então entrar aqui na palavra. Querido, para se construir edifícios, primeiramente se lança os alicerces. Primeiramente você vai lá, contrata uma batistaca, ou aqueles que são mais modernos, uma perfuratriz, e vai lá, cava, até achar a rocha firme, até achar algo que é firme, um alicerce, ou melhor, uma rocha, um terreno firme para você lançar o alicerce. E é interessante que o alicerce, você gasta o maior dinheirão e você parece que não vê nada. Se você for num prédio grande que está sendo construído, já foi lançado milhões de reais para baixo e parece que nada ainda aconteceu. Mas ali está sendo lançada uma base para tudo aquilo que vem para cima. Jesus Cristo é o nosso alicerce. Quando você está lançando o alicerce, primeiramente você tem que bater. Ontem estava conversando com o pastor Pedro e eu falei para ele, quantos estacas você faz num dia batendo a estaca? Ele disse, cerca de 19 estacas. Então você bate,
Você fura, você perfura, você gasta tempo, você gasta dinheiro, você se esforça para que o alicerce seja firme. E foi isso que Cristo fez por nós, porque Ele é o alicerce inabalável, porque Ele foi perfurado, Ele sofreu, Ele foi moído, Ele foi batido, para que hoje a igreja tivesse um alicerce inabalável chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então assim também a igreja, o alicerce foi lançado, foi posto e não pode ser mudado. O fundamento inabalável da igreja é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não tem como ela ser destruída. É por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, porque o alicerce é inabalável. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus não tem problema nenhum de destruir uma parede e construir novamente. Deus não tem problema com isso, Ele já fez isso uma vez na Bíblia. A Bíblia diz assim que uma parede foi destruída, foi derrubada a parede da inimizade que consistia em ordenanças, que era a lei, os mandamentos. Se você ler na Bíblia, diz que essa parede foi destruída. Deus não tem problema em reconstruir aquilo que foi abatido em nossa vida. Deus não tem problema em reconstruir casamento, Deus não tem problema em reconstruir vida financeira, Deus não tem problema em reconstruir saúde, Deus não tem problema algum de reconstruir ministério. Por isso eu quero dizer para você, você precisa levantar a sua cabeça. Você que está ouvindo aí essa mensagem, você precisa levantar a sua cabeça. Você não tem que ficar olhando para aquilo que aconteceu no passado, aquilo que estão dizendo ao teu respeito. Você tem que saber que Deus quer te reconstruir. O alicerce ainda está inabalável, a rocha firme é Jesus Cristo. Você pode se colocar de pé. Deus ainda tem um plano com a sua vida. Deus está construindo o edifício do Espírito Santo, que sou eu e é você. Deus não deseja habitar em templo feito por mãos de homens. Deus deseja habitar no templo do Espírito, que somos nós. A igreja é um edifício vivo. Querido, nosso fundamento é inabalável. E a Bíblia diz assim: veja agora cada um de vós como está construindo sobre este fundamento, sobre este alicerce. Se ouro, prata, pedras preciosas ou feno, palha, madeira. O que isso quer dizer? Querido, madeira, feno e palha se acha em qualquer lugar. Qualquer lote baldio que você for, você vai encontrar madeira, feno e palha. Mas ouro, prata e pedras preciosas, é necessário uma escavação, é necessário uma força empenhada, é necessário você se dispor a procurar, é necessário você se dispor a buscar aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas. É numa imersão como essa que nós construímos ouro, prata e pedras preciosas, porque você vai buscando. É necessário uma profunda intimidade com o Espírito Santo, é necessário uma revelação da palavra, é necessário uma comunhão entre os irmãos. Feno, palha e madeira você encontra em qualquer lugar, mas ouro, prata e pedras preciosas é necessário intimidade com o Espírito Santo, revelação da palavra e comunhão entre os irmãos. Guarde isso no seu coração. Se você está construindo um edifício aonde você quer receber recompensas, você lê o texto comigo, isso não quer dizer, não tem nada a ver com salvação, tem a ver com recompensas. Quantos querem recompensas de Deus? Há uma recompensa, há um galardão. E aquele que está construindo, ele precisa ter essa consciência que ele está construindo o templo de Deus. Templo de Deus. Quem é o templo de Deus? Nós. Preste atenção nisso. Significa que eu não posso construir o que eu quero, porque não sou eu o proprietário desse edifício. O proprietário é Deus.
a nossa vida não é mais nossa. A Bíblia diz: vós sois de... Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo que você está construindo, você precisa ter essa consciência. Você, primeiro, precisa construir sobre Cristo, dele, por ele, para ele. Mas você também tem que ter a consciência que tudo que você está construindo, você precisa ter a direção de Deus, que eu lhe explico. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus disse a ele: faça como você vistes, de acordo com a visão que eu te dei. Deus escreveu o projeto, Deus entregou na mão de Moisés e disse: faça tudo de acordo como eu te mostrei. A medida, altura, largura, profundidade, os materiais, o fogo precisa queimar sobre o altar, o candelabro precisa estar aceso, o pão precisa estar sobre a mesa, os sacrifícios precisam ser oferecidos, tudo precisa estar de acordo com o que eu mandei você fazer. Por quê? Porque o templo, o tabernáculo de Moisés não era um tabernáculo para alguém habitar, não era um tabernáculo de status, era um tabernáculo onde Deus se manifestava para ter relacionamento com o seu povo. E entrando aqui na mensagem, eu quero falar um pouco sobre isso. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu estava formando essa mensagem, orando e falando com Deus, o Espírito Santo soprou uma palavra no meu coração e disse assim: templo para funcionabilidade. Eu nunca tinha ouvido essa palavra funcionabilidade. Eu falei: o que é isso? Fui para o dicionário para ver o que era. O Espírito Santo soprava: templo para funcionabilidade. E eu fui no dicionário e a primeira palavra que eu encontrei é habilidade para exercer qualquer função. Funcionabilidade é habilidade para exercer qualquer função. E o Espírito Santo então falou: a minha igreja, o meu templo é um templo, em primeiro lugar, para funcionabilidade. Deus não mandou Moisés construir um templo, Deus não mandou Salomão construir um templo, Deus não mandou a igreja construir um templo para que Deus habitasse. Deus está sem teto, então construa uma casa para ele, porque Deus está sem teto. Se você não construir, Deus vai pegar chuva. Esse não é o principal objetivo de Deus, não. Deus quer um templo para funcionabilidade, um templo que funcione em amor, que funcione nos dons, que funcione nos frutos, um templo aonde cumpre o propósito de Deus na face da terra. Um templo que funciona. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus não te salvou para estar sentado numa cadeira, Deus te salvou para funcionar nos dons do Espírito, no fruto do Espírito, nas habilidades que Ele te deu. O Senhor Jesus disse: se vocês não clamarem, essas pedras clamarão. Deus te salvou para você funcionar naquilo que Ele colocou dentro de você. E eu quero lhe dizer, Ele colocou sementes preciosas dentro de você. Sementes preciosas dentro de você. Deus colocou sementes que vão germinar, crescer e dar frutos. E o fruto é natural. Guarde isso no teu coração: prosperidade é natural, frutificar é natural. Agora, improdutividade ou escassez é resistência. O que isso quer dizer? Prosperar, frutificar, exercer o ministério, exercer os dons, prosperar em todas as áreas é natural, vai acontecer na tua vida. Agora, o contrário disso é uma resistência nossa, entende? É uma resistência, é uma incredulidade, é uma crença errada, é um medo. Amém? O Espírito Santo então manda você fazer algo, você fala assim: eu não posso, eu não consigo. É uma resistência. Prosperidade é natural, fluir nos frutos, fluir nos dons, fluir no ministério é natural. Agora somos nós que resistimos a tudo isso, porque nós temos crenças erradas, nós temos medo, nós pensamos que somos incapazes. O Espírito Santo tem falado forte no meu coração para despertar essa geração e principalmente os jovens,
Querido, Deus colocou coisas grandes dentro de você. Deus te chamou de geração eleita, Ele colocou sementes que vão frutificar, que vão multiplicar, que vão ativar toda essa geração. Porém Ele está dizendo para você, você precisa levantar a tua cabeça, você precisa erguer essa autoimagem. Você não é aquilo que os teus pais fizeram, não, você é algo muito maior. Foi Deus quem te fez, foi Deus quem te gerou, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te levantou. Você precisa abrir a tua boca, você precisa exercer aquilo que está dentro de você. Você não pode ter medo de errar, você não pode ter medo de passar vergonha, você não precisa ter medo que pessoas tirem sarro de você. Você precisa se levantar no poder do Espírito Santo. O Espírito habita dentro de você e esses frutos precisam fluir através da sua vida. Sempre quando você vier à igreja, saiba que você não está vindo à igreja, você é a igreja. Isso precisa mudar dentro de nós. Nós não viemos à igreja, nós somos igreja. Você precisa funcionar como igreja. Você precisa funcionar de alguma forma. Você precisa olhar para dentro de você e ver que e falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou o teu templo, então o Senhor quer que eu funcione. Presta atenção no que eu vou dizer. Querido, é difícil uma casa com 5 membros, pai, filho, eu vou usar o exemplo do pastor aqui, né? Pastor e 3 filhas. É difícil, querido, fazer essa casa ser uma casa funcional, ou uma casa que tenha funcionabilidade. Não é difícil? Imagina. Agora pensa comigo, uma igreja com 200 membros, uma igreja com 500 membros, uma igreja com 1000 membros. Como essa igreja é uma igreja para funcionabilidade? Como essa igreja pode funcionar? Aí está o segredo: o Espírito Santo. O Espírito Santo. O segredo para a tua casa funcionar é o Espírito Santo. O segredo para a tua empresa funcionar é o Espírito Santo. O segredo para a tua vida funcionar é o Espírito Santo. O segredo para a tua saúde funcionar é o Espírito Santo. O segredo para a igreja funcionar é o Espírito Santo. Por quê? Porque o templo é dele, o templo é do Espírito Santo. Ele é a vida dentro dessa casa, ele é aquele que coloca as coisas no lugar, ele é aquele que concede o poder, o fruto, ele concede tudo que esta casa precisa. O Espírito Santo é o segredo de como ele trabalha. Como o Espírito Santo trabalha? Primeiramente, uma das funções do Espírito Santo é mudança de mentalidade. O Espírito Santo trabalha na igreja para fazer com que a igreja tenha a mente de Cristo. Porque não tem como uma igreja funcionar cada um tendo a sua mentalidade própria. Tem? Não tem. Então, o Espírito Santo trabalha para que todos tenham a mente de Cristo. Porque quando a igreja tem a mente de Cristo vai transformar as demais coisas. Não vai ser preciso a pessoa ser obrigada a fazer tal coisa. Ela já tem a mente de Cristo, ela vai pensar, vai falar e vai agir de acordo com o que Cristo quer que a igreja funcione. Então o Espírito Santo ele vai mudando a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo diz, Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis a Deus vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele está dizendo: venham à imersão todos os dias, venham às reuniões todos os dias, rogo-vos que vocês façam isso. Por quê? Versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou explicar esse texto. Irmãos, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, eu clamo a vocês, venham às reuniões, venham aos cultos. Agora venham como sendo igreja, venham oferecer os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que acontecia no tabernáculo? Se oferecia
o sacrifício, porque o tabernáculo era um tabernáculo para funcionabilidade, era um tabernáculo para relacionamento com Deus. Então, quando nós viemos a essa imersão, quando nós viemos a um culto, nós temos que ter essa mentalidade: eu sou o sacrifício oferecido, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Aí eu venho e me lanço como um sacrifício, uma oferta viva. Não apresentei os vossos corpos ao pecado, mas apresentei como instrumento de justiça. Instrumento de justiça. Eu vou contar um segredo aqui para você. O segredo de você andar sempre cheio do Espírito. E quando nós falamos cheio do Espírito, eu quero fazer você entender algo. O Espírito Santo é uma pessoa e habita dentro de você. Amém? Ele habita dentro de mim, a pessoa. Agora, cheio do Espírito é deixar ser cheio por Ele, seja, frutificar, é fluir. Ele é uma fonte que flui. Amém? Então escute, o Espírito Santo sempre está dentro de você. Se você é filho, Ele está dentro de você, então Ele não sai de dentro de você. Então aquele negócio que nós fazemos assim: vem Espírito, vem Espírito. Não, Ele já está dentro. O correto seria: flua Espírito, flua Espírito. Então o segredo está aqui. Se você quer sempre sentir, sempre ouvir, sempre fluir, você precisa deixar fluir. Abre bem a tua boca e te encherei. Olha só, nós precisamos parar e começar a meditar nessas palavras. Então não é eu querer que algo venha de fora, não, Ele já está dentro. Então se eu fluir com Ele, eu vou sentir, a unção vai fluir, os frutos vão acontecer. Então o segredo é esse. Eu sempre paro ali e eu falo com o Espírito: Espírito, e aí, o que está rolando nesse culto? O que está acontecendo? Às vezes o Espírito Santo vai te levar a adorar. Às vezes o Espírito Santo vai te levar a falar em línguas estranhas. Às vezes o Espírito Santo vai te levar a profetizar na vida do teu irmão, orar por um irmão. Então você tem que fluir com Ele. Então se você está se sentindo seco, não é que o Espírito Santo não está, Ele está. Só que Ele quer fluir. Aí você precisa: e aí, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? No que o Senhor quer fluir comigo. Você está entendendo, querido, a diferença disso? E quanto mais você flui com Ele, mais a unção dEle, a capacidade dEle, o poder, os frutos, as virtudes se intensificam, se tornam maior, se tornam plausíveis na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que Pedro passava e a sua sombra curava. Não era um poder de Pedro, era Pedro fluindo no poder do Espírito que estava dentro dele. Então nós precisamos de mais sensibilidade. Amém? Sensibilidade para fluir juntamente com Ele. E não esforço. Olha, isso daqui é revelador, querido. Isso pode mudar uma chave dentro de você. Não é um esforço, é uma sensibilidade para fluir juntamente com Cristo, juntamente com o Espírito. Então a igreja, ela funciona, e o Espírito Santo muda a nossa mentalidade. Mudar a mentalidade é isso, é você conseguir compreender como funcionam os princípios do reino, como funciona o Espírito, como o Espírito Santo quer que funcione a sua igreja. Então a mudança de mentalidade é necessária. A mudança de mentalidade, não uma mente natural, mas uma mente espiritual, a mente de Cristo, porque essa mente discerne todas as coisas, a mente do Espírito. Então, funcionabilidade, relacionamento, a mudança de mentalidade, ela é importante para nós vivermos a plenitude, para nós vivermos unidade. Então o Espírito Santo vem mudando a nossa mentalidade, nos dando a mente de Cristo, porque na mente natural nós não vamos ter unidade na igreja, não tem como. Pode fazer métodos, pode fazer festinha,
Mas se o Espírito não transformar o corpo, cada um de nós, para ter a mentalidade de Cristo, não há unidade. Porque o que é unidade? Deixa eu explicar isso para você. Unidade não é união. Amém? O que é união? União é você comprar um saco de laranja. Lembra que antigamente vendia assim uma dúzia, 12 laranjas, que vinha naquele saquinho amarelinho, né? Aquilo dali é união. 12 laranjas dentro de um saco. Aí você pega uma faca, você corta o fundo daquele saco, o que acontece? É laranja para tudo que é lado. Isso é união. União é, você cortou o fundo do saco da laranja, cada um vai para o seu lado. Isso é união na igreja. Acontece um problema, laranja para tudo que é lado. Amém? Isso é união no casamento. Acontece um problema, cada um para o seu lado. Agora, o que é unidade? Unidade é você pegar essas 12 laranjas, cada uma delas partir no meio. Isso te leva a alguma memória bíblica? Jesus pegou o pão e partiu. Unidade, primeiramente, é partir. Quando Jesus ele estava ali naquele deserto pregando já há alguns dias, ele diz para os discípulos alimentar a multidão. Filipe diz: "Em com 200 dinheiros nós podemos alimentar essa multidão." Jesus então pede para todos se assentar. Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, e o que Jesus faz? Ele dá graças e ele parte. Agora preste atenção, Jesus não ficou picando pão ali. A produção. Vai aí, discípulo, temos que produzir, vamos picar pão, vamos picar peixe. Não, Jesus não fez isso. A multiplicação não aconteceu ali de uma vez, como uma produção, não. Jesus partiu e entregou. O discípulo pegou, partiu e entregou. O outro membro lá partiu e entregou. Todos partiam e entregavam. Todos partiam e entregavam. Aqui está um dos segredos da unidade da igreja. Todos recebem de Jesus, partem e entregam. Parte e entrega. Querido, se você ainda não aprendeu isso, você precisa aprender. Você já tem recebido muito de Cristo. Se coisas maiores não estão acontecendo, é porque você não está partindo o que você está recebendo. Ah, mas é muito pouco, não dá nem para mim. Por isso que falaram, era 5 pães e 2 peixinhos, não dava para alimentar uma multidão. Não dava, era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não dava para alimentar a multidão. Mas aí entregavam, não dá nem para mim. Mas Jesus falou: parte, entrega, recebe, parte, entrega. Aí quando eles iam, recebiam, partiam, entregavam e multiplicavam. Recebiam, partiam, entregavam. Sabe como eu recebi essa revelação? Nos jovens. Estava aqui pregando nos jovens, de repente veio assim, eu sentei aqui nesse chão, fiz os jovens sentar na cadeira e comecei a ministrar sobre a vida deles. Partir e entregar. Quer que a tua vida financeira sempre tenha, nunca falte? Pegue, parta e reparta. Em todas as áreas da tua vida. Quer que o teu ministério, quer receber mais revelações, mais palavras? Pegue a palavra. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Vá na casa de alguém e reparta com ele. Ah, quer aprender a tocar mais? Quer ter mais habilidade? Receba. Vá alguém e ensine essa pessoa. Receber, partir e entregar. Isso traz unidade. O que a igreja de Atos dos Apóstolos fez?
Eles pegavam tudo que tinham, partiam e entregavam. Essa é a unidade da igreja. Então você pega o saco de laranja, as 12 laranjas, você primeiramente parte cada uma delas. Isso é unidade. Segundo, tem que fazer dela um bagaço. Um sacrifício. Jesus, ele foi moído para que houvesse essa unidade. Tem que ser moído. Eu não sei, entenda aí o que significa isso para você, ser moído. Mas eu acredito que isso é ser moído no nosso orgulho, ser moído na nossa vaidade, na nossa maneira de viver, de cada um cuidar de si mesmo. Amém? Eu entendo isso. Cada um querer salvar a sua própria vida, cada um querer prosperar no seu umbigo. E aí o que acontece? Então quando você parte, quando você espreme, o que acontece? Dá um bom suco. Agora, eu disse que união é você corta o saco da laranja, cada laranja vai para o seu lado. Agora, depois de fazer um suco, como se separa as laranjas? Tem como? Não tem mais. Então unidade é isso. Unidade não é um saco de laranja unido. Unidade é você pegar essas laranjas, você cortar, moer e fazer delas um suco. Essa é a unidade da igreja. Sabe por quê? O que isso significa? Se você pegar o suco e tomar ele, você não está dizendo assim, não, eu estou tomando a laranja tal. É o suco, é todos. Se você pegar e derramar ele, não é um que está sendo derramado, é todos. Olha a unidade da igreja. Fulano pecou, vamos tirar ele do nosso meio. Não, esse pecado aí é para a morte, vamos tirar ele do nosso meio. Filho, você está indo junto. Se é uma unidade, você está também perdendo uma parte de você. Amém? Se é uma unidade, você também está perdendo. Aí nós mudamos a nossa mentalidade, nós mudamos a nossa ótica. Espera aí, aquele irmão pecou, ele é parte de mim. O suco está sendo desperdiçado, espera aí, eu tenho que ir lá e sanar aquele furo. Amém? Eu tenho que ir lá e sanar. Eu não posso falar, não é mais uma união, não tem como pegar a laranja podre, como diz aí o ditado, pega a laranja podre que estraga as outras e joga fora, não tem mais como. Sabe por que Jesus foi atrás de Pedro? Sabe por que Jesus disse para Judas, amigo? Porque Jesus tinha mentalidade de unidade. Jesus está dizendo, não é um, somos todos, nós todos estamos perdendo. A mentalidade que agora nós somos um. E quando eu digo nós, é todos, sabe? É aquele drogado que ainda está lá fora. E aquela prostituta que ainda está lá fora. Então nós precisamos sanar esse suco que está sendo desperdiçado. Porque a essência do suco é boa. Amém? Isso é unidade, uma igreja que tem a mentalidade de Cristo. Agora, para terminar aqui, preste bem atenção nisso. Eu disse, Deus não quer que se construa um edifício. O edifício que está sendo construído, que é o templo do Espírito Santo, não é para que Deus habite como se Ele estivesse precisando de uma casa. Um dia uma pessoa teve essa mentalidade, essa pessoa foi o rei Davi. A Bíblia diz que Davi estava morando em casa de cedros. Se fosse nos dias de hoje, ele estava morando em Alphaville, num condomínio fechado, em uma mansão. E Davi, agora como rei, morando em casa de cedros, ele chama o profeta Natã e diz, profeta Natã, eu moro em casa feito por cedros e a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, está debaixo de tendas.
Era como se Davi estivesse dizendo: eu acho que Deus precisa de um teto, eu estou melhor do que ele. Olha a mentalidade de Davi. Davi então diz para o profeta Natan: como pode isso? Eu moro em casa feita de cedros e a arca de Deus mora em tendas. Natan olha para Davi e diz assim: excelente rei, faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. E Davi então se alegrou com aquilo, encheu o peito. E quando o profeta Natan foi dormir aquela noite, e ele virava para cá na cama e virava para lá na cama e puxava a coberta, levantava para tomar água e não conseguia dormir. Já aconteceu isso com você? Deus quer mudar a sua mentalidade. Quando eu não consigo dormir é porque algo Deus quer mudar dentro de mim. Deus quer que eu olhe para algo de forma diferente. Deus quer que eu entenda a igreja de forma diferente. Deus quer que eu entenda a minha função ou funcionabilidade de outro aspecto, que não é humano, mas é de Deus. E o profeta Natan não conseguia dormir, ele já sabia que era Deus, então ele pergunta: e aí Deus, o que o senhor quer? E aí Deus fala com ele, fala: profeta, como que foi? Como assim? Você disse para Davi construir o templo porque eu estava com ele, mas não disse nada disso para você. Como assim, profeta? Eu não me lembro de ter falado nada. Deus assim: o Espírito Santo, foi você que falou? Jesus, foi você que falou? Não, profeta, nós não falamos nada para você. Vá a Davi e diga a Davi: Davi, você não construirá uma casa para mim. Porque não é que Deus não queria que a igreja, o templo, aquilo acontecesse. Deus só queria mudar a mentalidade. Porque o propósito do porquê, ou o porquê do propósito. Deus queria que a casa fosse edificada, mas com a funcionalidade certa, com o propósito certo, com o projeto estabelecido pelos céus. Então Deus diz: Davi, tu não construirás uma casa para mim. Acaso eu pedi para algum dos juízes de Israel construir uma casa de cedro para mim? Eu decidi habitar em tendas desde quando eu tirei o meu povo do Egito, e eu tenho habitado em tendas juntamente com o meu povo. Porque não era um tabernáculo, uma casa para a habitação de Deus, mas era uma casa para funcionabilidade e para relacionamento. Deus queria se relacionar com o seu povo. Acaso eu pedi, Davi, para alguns dos meus juízes edificarem uma casa de cedro para mim? Davi, eu te tirei do curral, eu tirei de trás das ovelhas, para você ser chefe do povo de Israel, para você ser rei sobre o meu povo, e não foi para você construir uma casa para mim. Eu sempre pensei que Deus estava avacalhando com Davi, mas não, Deus só estava mostrando para Davi o real propósito dele. Deus estava dizendo: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, tirei de trás das ovelhas, do curral, mas não foi para construir uma casa, foi para você estar na frente do meu exército, foi para você reinar sobre o meu povo. Isso quer dizer o quê? De nós andarmos no propósito específico que Deus tem para a nossa vida. E andando nesse propósito, nesse alinhamento, querido, não importa o que o outro está fazendo, não importa o que o outro está dizendo, não importa que alguém chegue para você e fale assim: mas não é bem assim que se prega. Filho, se você entendeu de outra forma, prega você da outra forma. Deus deu isso a mim. É aquilo que nós estávamos conversando ontem no lanche. Cada um tem um propósito. Então, se Deus levantou você para pregar contra o pecado, você entendeu isso? Faça isso. Se Deus te levantou para pregar, como nós estávamos conversando, como um coach, faça isso. É nós termos essa revelação de Deus e realizar. Entendeu? Nós recebemos, Jesus disse isso, que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Então Jesus não saía por aí curando aleatoriamente, não. Ele ia para o monte orar, passava uma noite de oração, então ele descia dali na unção e na direção do Espírito, então ele ia, pegava o barco e passava para a terra dos Gadarenos. Como que Jesus sabia que lá naquela terra ia ter um endemoniado?
só andando no Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus precisam ter essa consciência de acordar de manhã e dizer: Espírito Santo, guia a minha vida. Eu quero fluir contigo nesse dia. Eu quero fluir contigo. Então, Deus estava falando para Davi: Davi, olha a tua origem, olha o seu destino e cumpre o teu propósito. Eu não lhe pedi para construir uma casa. Para você eu pedi outra coisa. Agora saiba de uma coisa, Davi: você não construirá uma casa para mim, mas eu construirei uma casa para vocês. Isso daqui é poderoso, querido. Aqui é uma revelação e nós vamos fechar. Deixa eu abrir aqui para eu não perder. Nós vamos fechar. Deus diz: eu construirei uma casa para vocês. E Davi, quando você for à sepultura dos teus pais, eu usarei um dos teus filhos para construir uma casa para mim. Eu usarei um dos teus filhos e ele, juntamente com o meu povo, construirá, edificará uma casa para mim. E eu, nesta casa, o chamarei de filho. E eu serei o seu pai. É uma das primeiras vezes que Deus revela a sua paternidade na Bíblia. Ele diz: um dos teus filhos, que é Salomão, vai edificar a casa para mim. E ele me será por filho, eu lhe serei por pai. E eu o confirmarei nesta casa. Eu o confirmarei nessa casa. E o seu reino será para sempre. Deus diz a Davi: Davi, o teu filho vai construir uma casa para mim. Porque Davi queria, olha a mentalidade de Davi. Davi queria construir uma casa para Deus habitar. A casa de Deus está muito feinha, está com a tinta desbotada. Então, a mentalidade de Davi era essa. Agora Deus diz: não, eu vou mostrar a Davi o real propósito da minha casa. Eu vou mostrar para vocês o real propósito do templo do Espírito Santo, da edificação da igreja. Qual é? Primeiramente, Davi, eu terei o teu filho como meu filho, e eu lhe serei como pai. Um dos propósitos da igreja, do templo do Espírito Santo que está sendo construído, é Deus revelar a sua paternidade. É aqui que Deus nos chama de filho, e é aqui que Deus revela a sua paternidade sobre a igreja. Então Deus estava dizendo: Davi, não é você, é o teu filho. E quando a casa for edificada, primeiramente, eu o terei como filho, e eu serei como pai para ele. Ele vai receber a revelação de filho. Querido, isso é poderoso. Salomão foi um dos únicos reis que reinou sem ter guerra. Salomão foi um dos homens mais ricos da terra. Salomão foi um dos homens mais sábios da terra. Só quem venceu ele em tudo isso foi Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: aqui está quem é mais sábio do que Salomão. Por que de tudo isso? Por que Salomão alcançou e viveu tudo isso? Por causa da edificação do templo. A edificação do templo do Espírito Santo, ela traz a nós essa revelação de paternidade. Ela traz a nós essa revelação que nós somos filhos amados. Ela traz este alicerce da graça. Não tem como nós sermos
prósperos, não tem como nós sermos efetivos em nossa funcionalidade como igreja, como ministério, se nós não entendemos que nós somos filhos amados e que nós temos um Pai que provê, que cuida, que guarda, que protege. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos guarda como a galinha guarda os seus pintinhos. A igreja serve para revelar a paternidade dos filhos. Segunda coisa, ele diz: eu o confirmarei nesta casa. Nós só temos o nosso propósito nessa terra confirmado sendo igreja, em unidade. Não tem como, senão na unidade da igreja, Deus confirma o nosso ministério, o nosso propósito de vida. Não é na faculdade, não é na escola, e muitas vezes não é nem mesmo no lar, porque o lar às vezes está desconstruído, mas é na igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando este templo aqui feito por mão de homens, eu estou falando unidade da igreja, a comunhão da igreja. Ali Deus confirma o teu ministério, ali Deus confirma o teu propósito. E ele diz: mas a minha benignidade ali eu não retirarei dele, e eu o confirmarei como rei na minha casa. É no corpo de Cristo que nós temos o privilégio de reinar juntamente com Cristo. É na igreja. Esse edifício que está sendo construído, que é o templo do Espírito Santo, que tem um alicerce inabalável que se chama Jesus Cristo, ele está sendo construído para uma funcionalidade, para um propósito celestial. E é aqui que nós temos a paternidade de Deus revelada sobre nós. É aqui que nós temos a revelação de filhos amados. É aqui que nós cumprimos o nosso propósito. É aqui que nós reinamos juntamente com Cristo. É aqui que nós crescemos como casa espiritual de Deus. Ora calacei, calarabaxei. Pega as tuas mãos. Nós vamos adorar ao Senhor. E você vai adorar com essa mentalidade, que você tem o privilégio de ser igreja, de você tem o privilégio de construir juntamente com Deus esse edifício. Oh,